Você já percebeu como, hoje em dia, ser homem virou quase uma ofensa? Falar sobre liderança masculina, força, coragem, honra, respeito, isso tudo é visto como se fosse um problema, como se fosse algo que precisa ser corrigido. E sabe qual é o pior? Tem um monte de homens que acreditam nessa narrativa. Mas por que isso está acontecendo? Porque a sociedade está apagando o papel dos homens. Vamos começar do começo. O mundo nunca foi tão confortável. A tecnologia que a gente tem por aí, ela faz quase tudo por você. As lutas do dia a dia, elas foram substituídas por um bando de comodidades. Só que nesse processo, a energia masculina foi colocada de lado. Porque o que você representa, o que essa energia representa, força, resiliência, liderança, isso não é mais conveniente para um sistema que prefere a conformidade de um rebanho de ovelhas em vez da potência de um bando de leões. E aqui está o problema central quando o homem perde o seu papel. Não é só ele que sofre, a sociedade toda começa a desmoronar. Porque historicamente foram os homens que construíram, protegeram e lideraram. Não porque nós éramos melhores, mas porque esse sempre foi o papel natural da energia masculina. E agora ficam dizendo pra gente que isso é tóxico, isso é tóxico. Você percebe como é que isso é perigoso? Você percebe como ser homem é perigoso? Hoje em dia eles ficam dizendo que eles não precisam mais de homens fortes, que a liderança masculina é opressão, que um homem que proteger a sua família, ele está ultrapassado nessa intenção. Sabe qual vai ser o resultado disso? Um bando de homens apáticos, sem propósito, perdidos nas suas próprias vidas. Esses caras não lideram porque eles foram ensinados a se calar. Eles não protegem porque eles têm medo de serem criticados. E sabe como é que é hoje em dia, né? Palavras machucam meus ovos. E aí vem a pergunta, quem está ocupando o espaço vazio deixado por essa ausência de homens de verdade? Porque aqui está o fato que ninguém gosta de admitir. O mundo pode até conseguir sobreviver de alguma forma a ser a figura do homem de verdade. Dá até para o mundo sobreviver. Mas o mundo nunca vai prosperar sem essa energia masculina. E quanto mais você vai abrindo mão do seu papel, mais o mundo ao seu redor vai desabando. Para constatar isso, dá uma olhada aí, dá uma olhada no seu círculo, dá uma olhada na sua vizinhança. Nos grandes impérios do passado, quando os homens perdiam o propósito, o que acontecia? O império ruía, o império caía. Não era a falta de recursos, nem a força dos inimigos nas fronteiras. Não. Era a fraqueza interna mesmo. Roma não foi destruída por invasores. Ela foi destruída por décadas de decadência interna, de líderes fracos e valores abandonados. E hoje a gente está vivendo a nossa própria versão dessa antiga Roma. Mas você não precisa aceitar esse destino, porque mesmo que o sistema diga que você não é mais necessário, o mundo sempre vai precisar de homens que liderem, que protejam, que inspirem. Homens que entendem que seu papel não é uma ameaça, nosso papel é uma responsabilidade. Se você está esperando alguém devolver esse espaço que deveria ser seu, esquece. Ninguém vai fazer isso por você. O papel do homem não é dado, ele é conquistado. E você só recupera esse papel vivendo com propósito, com força e com clareza de objetivos. Seja um líder na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, porque o homem que não aceita ser apagado é o homem que deixa a sua marca. A escolha é sua, continuar aceitando a narrativa de que você é irrelevante ou começar a viver como um homem que faz a diferença. Porque no final, o homem não precisa de menos homens, ele precisa de mais homens que entendam o que significa ser homem de verdade. O que você vai escolher?